Meus irmãos, essa palavra nem seria essa palavra nesta manhã, né? Deus falou comigo em Natanael, então, mas eu fui pegar essa blusa aqui, olha só como Deus fala, mas eu nem me lembrava que estava escrito, mas foi essa palavra que Deus mandou falar nesta manhã, que fala em Josué 1, aleluia. Deus fala a Josué e anima-o, aleluia. Deus está falando nesta manhã, vai falar conosco para nós nos animarmos. Muitas das vezes, nós precisamos de uma palavra que nos fortalece, que nos ajuda. A palavra do Senhor nos alimenta a cada dia, a cada manhã. E aqui fala em Josué 1, amém? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés o ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nela, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer-se segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Muitas das vezes, né, essa palavra vem sempre aos nossos corações. Ser forte. Ser forte. Aleluia. Às vezes a gente está desanimado. Aleluia. Quando a gente está desanimado, assim, quando vem os problemas, as lutas, tanto desanima nossa força espiritual como a física, não é? Aí a gente perde ânimo para tudo, tanto para vir para a igreja, quanto para fazer as coisas dentro de casa, só Deus na nossa vida. Mas aqui, nesta manhã, Jesus está falando conosco, aleluia, falou comigo nesta manhã e está falando contigo, ser forte. Aqui fala Josué, depois da morte de Moisés, né? Moisés, meu servo, é morto, dispõe agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, e a terra que eu dou ao filho de Israel. Né? Às vezes a gente está sem força, sem ânimo. Eu trago assim para a minha vida, né? A minha mãe criou 7 filhos, ela e Deus. O Senhor foi com ela. Ela conquistou muitas coisas. Nós também conquistamos, porque às vezes se nós olharmos lá atrás, porque não que a gente pode olhar o passado, mas tem que trazer a lembrança aquilo, né, que lá atrás, o que o Senhor fez para conosco. Então, outro dia eu estava até falando com a jovem que nós não tínhamos nem cama para dormir, dormia em cima de uma tauba. Olha quantas coisas o Senhor fez na vida da minha mãe, porque Deus abençoou grandemente a vida dela e a vida dos filhos, e fez na minha vida também, na vida de vocês. Porque muitos aqui passaram por muitas lutas, muitos aqui passaram por aflições, mas o que nós passamos, nós pais, os filhos não estão passando.
né? Os filhos não estão passando. Hoje em dia, para a glória de Deus, vocês têm cama, tem um celular, tem uma televisão, tem muitas coisas. E, às vezes, nós lá no passado não tínhamos nisso. Mas aqui, Josué, Deus falava com Josué. Deus falou com a minha mãe, mesmo sem saber ler, ela não sabia ler, mas ela teve força, teve garra para, como se fala, para criar os filhos. Ela e Deus. Né? Então, ela teve essa garra. E eu creio que muitos passaram por isso aqui. Né? Muitos passaram. Não foi só eu. Porque antigamente, né, a dificuldade era maior. Hoje tem mais facilidade. Os jovens, só que hoje em dia os jovens não estão aproveitando de toda a facilidade que Deus tem abençoado a vida deles. Eu lembro que eu ia para a escola, um sapato apertado, e quando eu era longe, eu morava em Coelho Neto, estudava em Rocha Miranda, às vezes eu ia a pé, quando esquentava, meu Deus, o sapato apertava mais, eu andava, parecia que eu estava até aleijada, porque eu tinha que ficar assim dos lados de tanto sapato apertado. Hoje em dia, no colégio, dá esse sapato, né, dá uniforme, né? Deus abençoou. Hoje só não estuda quem não quer, só não vence quem não quer. Quem não quer. Outro dia, meu filho está fazendo curso no Senai, cursos gratuitos lá, entendeu? Começa com 20 jovens, acaba com 5. Por causa de quê? Cadê o ânimo desse jovem? Cadê, às vezes, um pai para ter uma posição? Não, você vai. Meu filho, foi difícil. Ele não gostava muito de estudar, não. Mas eu falei, nem com 100 anos você vai terminar os estudos. Com 100 anos já pensou. Mas eu falava. Ele chegava, não vou para a escola. Pode ir para a escola. Brigava, entendeu? Então, para a glória do Senhor, os pais, já está com 16 anos, já sabe o que quer. Já sabe o que quer, não. Quando estiver debaixo do nosso teto, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Primeiro Deus sobre nós e nós sobre eles. Não pode. Então, aqui está falando a Josué. Ser forte e corajoso. A mesma coisa, você, pai, mãe, filhos, ser forte. Não desanime. Não vai dar. Não, esse curso não dá para mim. Isso não é para mim, não. Se você tem um foco, tem um objetivo, Deus vai ser contigo. Se você está na presença do Senhor, o que Ele fala? Eu falo para os jovens, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentar bênção sobre a vida de vocês. Tem um testemunho da minha filha também, para a glória de Deus. Eu trabalhava lá em Nova Iguaçu. Ela foi fazer uma inscrição lá em Nova Iguaçu mesmo, numa farmácia Galante. Chegou lá, minha filha, devia ter umas 20 pessoas na nossa frente, porque eu fui cedo, mãe, vamos comigo cedo, saímos cedo, fomos. Chegou lá, estava todo mundo lá na fila, e só tá contratando pessoas com experiência. Falei assim, tu fica aí. Não sai daí, não. Só sai quando chegar lá dentro e a pessoa lá falou assim, não dá para você. Glória a Deus, ficou lá. Aí eu não fui para o trabalho. Na hora do meu almoço, eu liguei para ela. E aí, Érica, como é que foi? Mãe, já estou aqui dentro já para fazer entrevista. Ficou lá anos e anos. Por quê? Se eu fosse, se tivesse dado ouvido a outras pessoas que lá estavam falando. Estou falando para vocês também, jovem. Não fica desanimado, não. Não conseguiu agora, faz outra prova. Persevera. Tenha bom ânimo, não tenha, mas Deus está com você, está conosco também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela, hoje em dia, para a glória de Deus, não trabalha nesse ramo. Deus sempre abre uma porta de trabalho, porque ela também é muito esforçada e faz isso, faz aquilo. Então, tenha ânimo. Não desista. Chegou no final, pronto, aí, ó. Ela, mãe, quando eu cheguei, mas saí do trabalho, ela ainda estava lá na entrevista, mãe, já passei. Só estou esperando agora para entregar os documentos, a papelada. E aí? Se ela fosse dar ouvido para o desânimo da palavra de outras pessoas, não dá ouvido, não. Persevera. E aqui está falando, todo lugar que pisar a planta do pé, vou-lhe tenho dado como prometi a Moisés. Qual foi as promessas do Senhor sobre a sua vida? Você está desanimado? Meu filho, não tem jeito.
Meu esposo não tem jeito, minha filha não tem jeito, a promessa do Senhor vai se cumprir. Agora, se a gente, não, eu estou na igreja, agora está acontecendo isso, acontecendo aquilo, eu vou sair. Se eu tivesse desanimado, se você tivesse desanimado, a gente está aqui buscando o alvo que é Jesus, buscando não só as bênçãos, mas as promessas, tudo que Deus tem, mas só que a gente tem que se firmar, ser firme, aqui na presença do Senhor, aleluia. E fala aqui, desde o deserto do Líbano até o grande rio, Eufrate, toda a terra do Eteu, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi, aleluia, com Moisés, assim serei contigo, não deixarei, nem te desampararei, aleluia. O Senhor não desampara nós. Cada um de nós, quantas lutas de enfermidade, de separação, de briga, de finanças, né? Quantas coisas. O Senhor desamparou a vocês? Com certeza não desamparou. Por quê? Nós estamos aqui, com ânimo, pedindo força ao Senhor todos os dias. Senhor, me ajuda, aleluia, me ajuda. Às vezes vocês, jovens, estão em casa, eu vou acabar de ver esse filme, vou fazer isso, eu não vou. Não, Senhor, renova minhas forças, eu quero ir para a tua casa. Não me deixa desanimar, porque um dia que você não vem, aí 2 dias, não vou quarta-feira, não, só vou domingo. Chega domingo, não, só vou na outra. Aí daqui a pouco você está frio espiritualmente. Frio espiritualmente. Então você vindo, mesmo que às vezes você está desanimado, o Senhor dá força. O Senhor dá uma palavra, você se alegra na presença do Senhor, aleluia, e em todo o tempo Ele vai dando direção, aquilo que você tem almejado, através da palavra. Foi quarta-feira, o Hebe falou a palavra aqui, nossa, tremenda, foi uma bênção, né? Nós aprendemos, a gente aprende todos os dias, né? E a palavra que Deus falou também, até falei para Maria Alice, né? Que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Aleluia, desde o ventre, o Senhor conhece, o Senhor sabia que vocês estariam aqui, adorando o Senhor, porque Ele conhece a estrutura de cada um, mas só que muitas coisas a gente tem que buscar mais e mais a presença dEle. Olha, eu era uma menina muito doente, só vivia doente, aleluia. Minha mãe foi por espiritismo, aquela minha irmã também que tinha problemas espirituais. Mas eu louvo o Senhor quando Deus tocou no coração da minha mãe para buscar Jesus. Então, a descendência dela, as promessas estão se cumprindo. As promessas vão se cumprir na vida de cada um de vocês. Aleluia. Pede ao Senhor, Senhor, me dá visão espiritual, me ajuda. Naquilo que eu não estou conseguindo, todo dia eu peço ao Senhor. Senhor, me ajuda. Aleluia. Ele fala aqui, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometira dar a seus pais. Aleluia. Quantas promessas o Senhor tem dado a nossas vidas, a nossa família. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, por aonde que nós andamos, estamos na palavra. O Senhor é conosco. Aleluia. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá visão espiritual, dá um ouvido espiritual. O Senhor é com você, jovem. Mas medite, aleluia. Aí fala aqui, fará prosperar. Aí não cesse de falar este livro da lei. Antes nela, medite dia e noite. Se você não conseguir meditar de manhã, medite à noite. Tira uma devocional, tira uma palavra, se alimenta. Esse alimento não perece, esse alimento te sustenta. Aleluia. Pede ao Senhor, Senhor, me ajuda naquilo que eu não estou conseguindo. Olha, isso é com a carne, né? A carne é fraca, mas o Senhor renova nossas forças a cada manhã quando a gente busca. Nós temos que buscar mais e mais. Aleluia, enquanto é tempo. Não te mandei eu ser forte, corajoso?
Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Aonde nós andamos, aleluia, o Senhor é conosco. Nós temos que, aleluia, dar ouvido à voz do Senhor. Dar ouvido, porque muitas das vezes nós somos um pouco desobedientes. Mas Deus está falando todos os dias conosco. Não seja, eu falo para o meu neto, Lorenzo, vigia, cuidado, né? Então, a mesma coisa, Deus fala conosco. Todos os dias, para a gente vigiar, ser mais atento, buscar mais a palavra, se fortalecer diante da presença do Senhor, dentro da palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. E Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Aqui em Filipenses 4:13, fala também aqui, ó. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fala assim, ó. Glória a Deus, 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Se a gente está na presença do Senhor, o Senhor nos dá força, né? Mas fora da presença do Senhor, quem vai te fortalecer? Ninguém. Essa semana, foi semana passada, eu falei sobre as tentações que vêm sobre as nossas vidas, né? Eu ensinando as crianças a falar o Pai Nosso, né? Aí nós começamos a falar a oração do Pai Nosso, né? Aí eu falei da tentação. Aí eu falei assim, as tentações vêm, às vezes, de você empurrar um coleguinha, bater no coleguinha, fazer isso assim, xingar. Aí eu falei muitas coisas. Mas quando eu abri o chapéu, aí eu trouxe o chapéu, abri o chapéu. Mas quando a gente está na presença do Senhor, o Senhor nos guarda das tentações, né? Você pede ao Senhor, Jesus me guarda dessas tentações. Mas quando, aí vem a chuva. Quando a gente, tira o chapéu, aí as tentações vêm. Então, vocês têm que estar na presença do Senhor, porque Jesus é como um guarda-chuva, está sempre nos protegendo, nos ajudando. A mesma coisa somos nós. Aleluia. Aí os caras assim, tia? Falou assim, Aí gostaram, né? Sempre tem alguma coisa para falar. Então, assim é a mesma coisa somos nós. Pede ao Senhor, Senhor, me livra de todas as tentações. É que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te dá força, o Senhor te dá ânimo, né? O Senhor, quando a gente busca mais e mais Ele nos ajuda. E em Isaías 40:29 também fala da força. Aleluia. Glória a Deus. 29 fala assim, faz forte ao cansado. 40:29. Faz forte ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas o que esperam no Senhor renova as suas forças. Aleluia! Quando a gente esperamos no Senhor, o Senhor renova nossas forças. Às vezes você está passando mal, Senhor, toma minha saúde, toma minha vida, me ajuda, né? E daqui a pouco você vai indo, ou toma um remédio, ou às vezes é até uma batalha espiritual, você começa a botar um louvor, adorar, a orar, e Deus vai coisando o teu coração, o teu corpo físico. E aqui também fala, o Senhor renova as tuas forças. Aleluia. Sobem como asas com águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Às vezes também, irmão, ansiedade hoje em dia, os jovens, até os adultos mesmo, estão muito com esse problema de ansiedade. Mas nós temos que orar ao Senhor. A palavra do Senhor fala, não é a ansiedade, a gente tem que entregar as coisas, os problemas, as lutas, porque a gente tem que entregar na mão do Senhor. Tem que pedir ao Senhor, tira isso dentro de mim, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada, nada, nada. Mas nós podemos entregar, Senhor, toma nas tuas mãos, mas é entregar e confiar, saber que Deus está no controle, aleluia, saber que Deus está agindo, aleluia, porque a gente mesmo, hoje em dia, para a glória do Senhor, Deus nos dá maturidade, sabedoria, mesmo que às vezes venha uma tristeza no nosso coração, a gente já ora, Senhor, toma nas tuas mãos, porque o controle está nas tuas mãos, de mim mesmo eu não posso fazer nada. Mas o Senhor pode, aleluia,
Aleluia. E aqui também tem uma reflexão que fala a Josué. Este versículo é uma mensagem de encorajamento e fortalecimento dada por Deus a Josué, que estava prestes a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele serve como um lembrete de que, mesmo diante de lutas, obstáculos, a presença e o poder de Deus estão com aquele que confia no Senhor. Aleluia. Mesmo em meia luta, tem obstáculo que muitas das vezes nós que temos que tirar, mas tem outros que só Deus pode tirar. Tem lutas só Deus que pode fazer. Nós não podemos fazer nada, Deus que nós temos que confiar, tão somente. Aleluia. É difícil, irmã Maria, a senhora fala assim, irmão, eu também já passei por muitas lutas. Mas se eu estou aqui, porque eu confiei. Se você está aqui, porque você confiou e continua confiando. Continua crendo que Deus está fazendo. Aleluia. De nós mesmos nada podemos fazer. Aleluia. Até em tudo, assim, a palavra de Deus, Senhor da glória. Eu falei, Senhor, pastor, bota a gente para trazer a palavra, mas eu peço ao Senhor, Senhor, me capacita. Me habilita diante da tua palavra, porque de mim mesmo, eu não sei. Mas o Senhor que coloca a palavra nos nossos lábios. Aleluia. Que o Senhor, nesta manhã, vem dar força. Não desanime, não, jovem. Persevera. Fez uma prova, não passou, faça outra. Não conquistou isso, faça outra. Não desanima, Deus está contigo. Aleluia. Às vezes aquela porta que não abriu é para abrir uma outra melhor lá na frente. Aleluia. Quantas portas Deus já fechou para mim? Mas Deus sabia por que Ele fechou. Aleluia, a mesma coisa vocês. Mas não desanima, não se prostra. Não fique prostrado. Vocês, nós temos muito a conquistar na face dessa terra. Vocês, jovens, eu também, ainda tenho meus sonhos e planos, né? Eu ainda tenho sonhos. A irmã Maria já está com 64 anos, mas ainda quero passear, né? Quero fazer algumas coisas, né? Muitas coisas a gente tem sonhos. Agora vocês, qual o sonho de cada um de vocês, né? Em nome de Jesus, ser forte, corajoso, tenha bom ânimo. Quando viu o desânimo, você não passou nessa. Não, eu não passei nessa, mas eu creio que Deus vai estar comigo em outras. Aleluia. Deus vai estar comigo, só não pode desanimar. Aleluia, para a glória de Deus. Eu lembro, Cavoli falando de testemunho dele aqui, falando, é Deus na nossa vida, assim, que nos capacita. Ele falou que eu fui ali, orei por ele, foi resposta para a vida dele. Aleluia. Mas não fui eu, foi Deus que mandou ali. Às vezes Deus quer falar com vocês, quer dar uma resposta a vocês, mas vocês, tem que ter um ouvido obediente. Tem que ficar ligado. Quando Deus fala, Ele confirma. Aleluia. Não é, assim disse o Senhor, não. Ele pode falar, mas Ele, vai confirmar na palavra dEle. Aleluia. Que nesta manhã, essa palavra venha falar poderosamente o coração de vocês. Em nome de Jesus, tenha bom ânimo, não desanime, está assim... Ai, Senhor, repreenda todo mal, toma a minha vida. Ai, Senhor, está ruim para entrar na minha cabeça. Mas pede ao Senhor. Essa semana eu tive uma grande surpresa, né? Porque, às vezes, a gente, quando faz a obra do Senhor, a gente fala assim, poxa, será que está dando certo? Aí eu encontrei com a Lauriene essa semana. Aí ela falou que está voltando aqui para o jiu-jitsu. Ela está morando lá na Rocinha. Aí ela estava falando comigo, que ela está Neide ali, está falando, está estudando. Tu tinha que ver a Lauriene conversando comigo. O modo dela se expressar. Uma menina, a família dela, uma luta ali. Quem conhece a família de Lauriene, a mãe de Lauriene, muitas dificuldades, mas estava ali conversando comigo, está fazendo curso para a Marinha, aleluia, glória a Deus, tem um foco, ainda está lutando no jiu-jitsu, ainda está. Ela tinha, lá na Rocinha, tem alguns patrocinadores que patrocinam algumas coisas, mas é muito difícil arrumar uma pessoa para patrocinar. E ela ganha medalha. Então, ela não desanimou, ela não viu a família dela.
Aleluia. Ela não olhou para ninguém ali, ela olhou para aquele Deus que ela entrava aqui por essas portas, ouvia a voz dele. A mesma coisa é vocês. Aleluia. Eu falei assim, Jesus, obrigado. Às vezes é resposta de Deus para a nossa vida, daquilo que Deus tem nos usado para fazer. Aleluia. Então, eu creio, pela força de vontade dela, né? Ela falou, tia, eu não vou sempre na igreja, mas eu vou com a minha irmã. Eu falei assim, isso aí, não deixa de buscar Jesus na sua vida. Mas se ela fosse uma menina, minha família é assim, fulano é assim, fulano é assado. Aí, mas ela está assim, eu fiquei feliz por vê-la, como a Kathleen também. Kathleen vinha para aqui para a igreja, pequenininha, sozinha, que ela morava aqui, entrava aqui, orava aqui, vinha. As meninas falaram que, foi Danilo que falou, que ela está fazendo teologia. Olha o agir de Deus. Olha aí, nada em vão na vida de vocês. Basta você, Kathleen, também ter uma vida difícil, mas que vocês possam perseverar. Eu falei essa semana aqui para uma jovem aqui, não é porque você mora em comunidade, que mora numa favela, a tua família é assim, que você vai ser assim. Não é. Você pode escrever uma linda história na vida de vocês. Você pode escrever. Então, por causa de quê? Deu ouvido à palavra de Deus, não quis o mundo. O mundo já é esse maligno. Às vezes a gente pode estar no mundo, mas não deixar o mundo entrar dentro de nós. Né? Então, que nesta manhã, essa palavra venha sobre a vida de vocês, que vocês possam ter ânimo, que vocês possam ter força, que o Senhor, cada dia, mesmo que às vezes o nosso corpo físico, né, esteja enfermo, pede ao Senhor, Senhor, me cura, toma meu corpo físico, toma o meu espiritual, renova a minha força a cada dia. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos.